Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Ô, glória, louvado seja o nome do Senhor. A palavra já foi pregada. Já foi falada aqui no culto todinho sobre fé, sobre coragem, persistência, se te perseguem, vão ser perseguidos. Pode ter certeza que nós servimos um Deus vivo, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que transforma, que nos protege, mesmo que as tempos difíceis. Ele sempre vai estar do nosso lado em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja. Abra lá em Daniel. Aleluia. Capítulo 6, versículo 10. Que o Espírito Santo venha continuar falando. Esse último louvor foi só para confirmar que muitos de nós somos lançados na cova de leões. Muitos de nós somos oprimidos por alguma coisa que atrapalha cada um de nós de buscarmos a presença de Deus. Daniel 6, 10. Aleluia. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da porta de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram junto e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não se assinasse o édito pela qual todo o homem que fizesse uma petição qualquer Deus, a não ser qualquer Deus a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondendo o rei, disse: esta é a palavra, é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então respondendo disse: diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, e nem do êxito que assinastes antes de 3 vezes ao dia, 3 vezes por dia faz suas orações. E ouvindo então o rei do negócio, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo até ao pôr do sol, e trabalhou por salvar. Aleluia. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz bem claro que Daniel era um homem muito sábio. Era um homem que era usado por Deus com muita sabedoria. Só que ali despertou uma certa inveja nos outros que trabalhavam junto com ele. Então os que tinham prefeitos, vereadores, tinha príncipes. Só que o Daniel ele destacava não porque ele queria se aparecer para o rei, não porque ele queria se aparecer para as demais pessoas. Tinha uma diferença no Daniel. Daniel é um homem de Deus que sempre orava 3 vezes ao dia. Só dos seus parceiros ali, dos seus companheiros de trabalho, começou a ficar incomodado. Porque o rei Dário gostava muito do Daniel. Daniel era aquele homem de exemplo, aonde ele passava, as pessoas falavam assim: olha o Daniel ali. É aquele homem é um pouco diferente. Ele serve um Deus diferente. Da mesma forma é na sua vida e na minha vida. Por onde você passar, homem e mulher de Deus, você faz a diferença. Mas não porque você quer se aparecer de si próprio, mas sim que o Espírito Santo venha refletir sobre a tua vida, sobre os teus atos, sobre os teus afazeres, que Deus é contigo o tempo todo. E nisso, os trabalhadores ali que trabalhavam junto com Daniel, cuidando do palácio, cuidando das cidades, governando ali, ficou muito assim, ciumando. Por que o rei Dário era diferente com esse tal Daniel? O que Daniel tinha que eles não tinham? A diferença é que ele serviu o Deus Todo-Poderoso, e essas pessoas que perseguiam não serviam. E eles ficaram meditando, vamos fazer alguma coisa para tentar tirar Daniel do governo, para tentar tirar esse Daniel aí de alguma coisa, nós temos que achar contra ele.
igreja, para tentar tirar o Daniel ali de perto do rei, que estava incomodando, porque o rei gostava muito dele. Aí vem uma diferença, vamos tramar. Se nós não podemos com ele, com esse tal Daniel, vamos tramar então com Deus que ele serve. Alguma coisa nós temos que achar. E o inimigo é tão astuto, tão sujo, que ele não faz a coisa sozinho. Ele sempre quer dar um jeito de chamar alguém com ele para tentar ajudar a panelinha, para poder tirar o seu foco, o meu alvo, o nosso alvo é Cristo Jesus. E chega uma hora, igreja, que na nossa vida, que a gente ora, que a gente clama e pede, Senhor, misericórdia, Pai. Visita, papai, toda a minha quarentena, vai visitando, vai tirando tudo aquilo que não te agrada. Aí chega um momento que o inimigo ele levanta alguém da sua própria casa, que a palavra mesmo diz. Os seus piores inimigos são da sua própria parentela, da sua própria casa, do seu próprio convívio. E ali Daniel convivia com essas pessoas, com esses mesmos homens que queriam derrubá-lo, que queriam travar contra ele. E o que eles fizeram? Um decreto. Pegou um papel lá e falou: vamos falar com o rei, vamos elogiar bastante o rei, para que o rei assine esse papel. Se ele assinar esse papel, nós vamos conseguir tirar Daniel da direção ali, vamos conseguir derrubar esse tal Daniel, que nos atrapalha de muita coisa. Imagine você, ele chegando para o rei Dário, aquele grupinho, vive o rei, ó rei Dário, o senhor não fez um decreto aonde estava escrito que não podia adorar outros deuses a não ser o Senhor, rei? E que se alguém fingisse essa lei, ultrapassasse essa lei que o Senhor assinou, ia ser lançado na cova dos leões? Sim, eu disse isso, está assinado sim, esse está assinado, e foi eu mesmo que assinei, foi vocês que trouxeram. Pois vive o rei, porque nós temos uma pessoa que o Senhor vai ficar bobo de saber quem é que está tramando contra o Senhor. E ali eles fizeram uma cabeça do rei, falando que Daniel estava orando 3 vezes ao dia ao Deus que ele servia. E que Daniel estava infringindo a lei do rei Dário, que isso estava errado, que o rei não podia deixar isso da maneira que estava, que Daniel estava passando por cima da lei do rei. Só que quando a palavra chegou para o rei, creio eu que ele ficou triste, porque ele sabia muito bem quem era Daniel. Ele sabia muito bem quem era o servo, a quem o Daniel servia, a quem ele serviu o Deus vivo. Ele sabia até que Daniel orava, isso eu tenho certeza. Só que ele não imaginava que era aquele Daniel que estava ali cuidando dos afazeres, cuidando de todas as mediações ali do palácio, todas as cidades, governando ali. Ele pensou que era qualquer outra pessoa, menos o Daniel. Aí deve na cabeça dele ter passado: mas não, Daniel, o servo querido meu. E agora o que eu vou fazer? Vou tentar segurar esse papel até a tarde. E aí eu posso ver o que eu faço para livrar Daniel da cova dos leões. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente ora o Deus vivo, que é o mesmo Deus de Daniel, Jeová Jireh, e a gente sempre louva aqui: eu sou teu pai, é só chamar. Da mesma forma, é o Deus que nós servimos hoje. Você, como Deus Todo-Poderoso, você sabe que Ele vive, que Ele reina, que Ele cuida de você, que Ele cuida da sua família. Da mesma forma, existe um inimigo ao seu derredor, tentando travar, tentando tirar o seu foco, tentando te atrapalhar para a obra do Senhor, para as coisas do Senhor. Vai se levantar alguém do seu lado para tentar tirar você da bênção. Vai levantar alguém da tua parentela, nós já sabemos disso, para tentar tirar a gente do foco que o alvo é Cristo Jesus na nossa vida, que nós queremos orar na glória do Senhor. Da mesma forma foi na vida de Daniel, que se levantou esses homens para tentar atrapalhar a vida dele com Deus aqui na terra, a promessa que Deus tinha para cumprir na vida dele aqui na terra. E a inveja ela veio para tentar fazer a mudança, para tentar fazer bagunça. Só que aí o rei não conseguiu mais segurar, já deu a tardezinha. Ele falou: manda chamar Daniel, manda chamar, jogue ele lá na cova dos leões, mas com uma voz muito triste, porque ele não queria fazer isso, ele queria voltar atrás desse decreto.
Porque ele já sabia quem era o Daniel, o servo do Senhor Deus. E aí vamos jogar ele lá. Levaram, jogaram ele. Só que nesse dia, você sabe que antigamente existiam muitas festas no palácio para adorar o rei, para tentar tirar as preocupações da mente do rei. Via músicos, via muitas coisas na presença do rei para tentar aliviar a mente cansada dele, porque muita coisa não tinha para governar. Só que aí nesse dia ele pediu para dispensar todos os músicos, tudo um pouquinho que tirava o foco dele, porque a mente dele estava ligada no mar. Daniel na nova de senhores. Meu Deus, se o Senhor existe mesmo, ó Deus, Daniel, protege ele. Eu tenho certeza que o rei Dário deve ter falado desse jeito. Eu não conheço o Senhor, mas eu sei que Daniel serve o Deus. Ó Deus de Daniel, vai lá, protege ele. Olha para você ver como que é, aonde tinha os homens fazendo um decreto para o rei assinar, para que as pessoas adorassem ao rei Dário. Só que o próprio rei Dário orava, falava com Deus de Daniel. Se que ele queria ser adorado, mas ele clamava ao Deus de Daniel para livrar da glória dos deuses. E de repente, igreja, imagina que o rei perdeu o sono da mesma forma que nós perdemos o sono. Nós perdemos o sono quando nós estamos preocupados com alguma coisa. Nós começamos a rodar para lá e para cá, e o ventilador está ligado, e o som não vem. Meu Deus, o que está acontecendo? De uma coisa você pode ter certeza, é Deus te cobrando. Levanta daí, Viviane, e vai orar. Levanta a igreja minha e vai orar. Lembra aí do meu servo Daniel, que orava 3 vezes ao dia? Eu estou te chamando 3 horas da manhã para você orar. E a gente incomodada, a gente tem que levantar e orar mesmo, porque o inimigo está aí ao nosso redor para tentar tratar, derrubar a cada um daqueles que servem ao Senhor. E aí a gente ora e clama ao Senhor, pede misericórdia. Daniel foi jogado na cama dos senhores. Na palavra de Deus nos relata que não se ouviu nem o ruído, nem o barulho. Enquanto isso, os deuses estavam famintos. Só que Daniel foi jogado lá. A diferença, aleluia, é que Daniel tinha intimidade com Deus. Intimidade com Deus é quando você ora em momentos bons, em momentos difíceis, em puras dificuldades, onde você chora, você clama e você começa a falar: Senhor, eu não consigo sozinha. Eu não consigo sozinho guerrear essas lutas, vencer essas batalhas. Daniel é um homem de exemplo, onde ele orava 3 vezes ao dia. Pela manhã, creio eu, de meio-dia e à noite. Ele clamava ao Senhor. E com certeza ele pedia, mesmo ele sabendo do decreto que foi dado pelo rei, ele continuou orando, porque no coração dele falou que eu não vou me curvar a palavra de homem algum, porque eu sinto Deus Todo-Poderoso. Porque a gente olha do lado da Bíblia, que Sadraque, Mesaque e Abednego também não se curvaram ao rei. José, para revelar aquele sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas, também ele não se curvou. A diferença é que é o mesmo Deus, são pessoas diferentes usadas aqui na Bíblia. Da mesma forma, uma coisa eu falo para vocês: não se curve diante aos seus problemas. Não se curve diante das suas dificuldades, mas que se curve ao Todo-Poderoso, aonde Ele te levanta de manhã. Olha você aqui, olha nós aqui, igreja. Você tentou ontem e acordou hoje porque Jesus te sustentou, porque Deus te sustentou, porque nós não somos merecedores de tanta graça, como foi falado aqui na direção do culto. É tanta misericórdia que Deus tem dado oportunidade para cada um de nós. Você sabe por que muitas das vezes nós nos emocionamos na hora do culto de Santa Ceia? É que o próprio Espírito Santo diz: aquele que bebe e come comigo tem parte comigo, mas aquele que não ceia comigo não tem parte comigo. E quando a gente olha, a maioria do povo na casa de papai não ceia. Por mais que está buscando e louvando o nome do Senhor, tem uma diferença. Intimidade com o papai, aleluia. Orações, aleluia. Orações de joelho, aleluia. Porque muitas das vezes, igreja, nós estamos ali com o tempo. Convidamos os irmãos para orar
na segunda-feira. E muitas das vezes não vem. Mas se falar que vai vir o cantor famoso, a igreja lota. Mas se falar que vai vir um retalho aqui, a igreja lota. Só que muitas das vezes nós temos que olhar para dentro de nós e dizer, meu Deus, o que eu quero da minha vida? Eu estou falando a quem mesmo? Eu estou adorando ao homem, curvando ao homem, ao Todo-Poderoso. Para onde eu estou adiante? O meu alvo é o quê? O que eu estou buscando? Eu estou falando por quem? O nosso Deus, Ele está com os braços abertos para você, igreja do Senhor. Ele está com os braços abertos para você, jovem, que pensa que você está dizendo, mas está demorando o tempo passar. O que eu faço da minha vida? Ore e clama ao Senhor, assim como Daniel fez. Ele clamou ao Todo-Poderoso e o que Deus fez? Ele clamou ao Todo-Poderoso e enviou anjos lá na cova dos leões. Creio eu que os anjos estavam ali passeando no meio dos leões, os leões já quietinhos, mansinho, com aquela pelagem linda que o próprio Deus criou. Deve ter falado para Daniel, quiser deitar aí, Daniel, pode deitar porque a noite vai ser longa, mas eu estou contigo, aleluia, aleluia, na sua beleza, aleluia. O nosso Deus diz para você, homem e mulher de Deus, eu estou contigo. Pode deitar tranquila, pode dormir tranquila, você já orou, você já falou comigo, eu estou te protegendo, mulher. Eu estou cuidando dos seus. Não adianta o inimigo tentar de todas as formas, dar laço, para tentar te parar, para tentar te barrar. Eu estou contigo. E o tempo todo o nosso Deus diz, eu estou com você, igreja minha. Se a gente colocar a nossa fé em ação e orarmos ao Todo-Poderoso, como foi falado, e confiarmos, Deus vai ouvir o teu clamor. Deus vai ouvir o teu clamor, sim. E no amanhecer do dia, lá vai o rei Dário, lá para a cova dos leões, a chamar Daniel. Daniel, pelo amor, pelo Deus que você tem, fala para mim, ser Davi, que os leões não te devoraram, que o Deus que você serve te protegeu. Aí o Daniel gritou de lá de dentro, vive o rei para sempre. E aí você vê a história sendo narrada, é tão vivo, porque você entra na imaginação ali, lembrando ali que está dentro da cova dos leões, aonde os leões que com certeza, esses que tramaram pela vida de Daniel, estavam deixando os leões famintos, para quando eles jogassem Daniel lá dentro, para Daniel ser devorado pelos leões que já estavam famintos, doidos, querendo comer alguma coisa. Só que nesse dia Deus fechou a boca dos leões. E aí, mandou tirar Daniel de lá de dentro. E aí foi só alegria. Por quê? O rei Dário, ele viu que Daniel é um homem de fé. É um homem de coragem. Da mesma forma sou eu e você buscando a presença de Deus. Mesmo o médico dizendo não tem jeito. Mesmo o professor falando, essa criança não tem jeito. Mesmo a mãe ou o pai falar, esse menino é uma bênção. Para não falar dos homens, tem jeito sim. Se nós clamamos ao Todo-Poderoso, tem jeito, porque foi Ele que te criou. Foi Ele que me criou. E eu estou aqui, foi a permissão dele. Se você está aqui hoje, é permissão do nosso Deus. E aí o rei Dário fez um novo decreto, aonde ele diz que a partir de hoje, todos desse reino vai servir ao Deus vivo de Daniel. E quando a gente fala que nós vamos servir ao Todo-Poderoso, a gente fala de coração aberto, mas servir a Ele mesmo. Não olhar para as dificuldades, não olhar para a enfermidade. Mas tem tanta coisa que me atrapalha de servir o Senhor. Tem tanta coisa que me impede do meu trabalho. É minha família que é contra mim. Ore e fale com Deus. Coloque o seu projeto nas mãos do Senhor. Porque a gente está aqui, igreja, nós não estamos aqui brincando de ser crente. Daniel, ele não brincava de servir ao Todo-Poderoso. Ele orava ali porque ele buscava e clamava e dizia: Senhor, quem te quiser misericórdia de mim, eu sou falho, pecador. Mas eu quero que o Senhor me abrace, me renove, me restaure.
Da mesma forma, devemos ser nós. Hoje eu conversei com uma pessoa e ela disse que não precisa estar dentro de igreja todos os dias para ser crente. E eu falei para ela, não precisa mesmo não, mas só que brincar de ser crente na casa de Deus, Deus não é bobo. Deus ele não é tolo. Você acha que Deus não está vendo e ele não vai cobrar um dia? Não adianta nada eu pagar de crente dentro da igreja, sendo que lá fora eu me transformo. O que importa é eu, a minha vida e intimidade com Deus. Deixa os outros falarem, deixa a palavra do povo começar a provocar e deixa, porque essas próprias pessoas vão cair nas suas próprias ciladas. Da mesma forma, o rei Dário mandou chamar todos aqueles que tramaram contra Daniel. Mandou chamar, e para piorar a igreja, mandou chamar a esposa e os filhos também. A coisa não ficou estreita só para aqueles homens. Aí eu fico me perguntando, mas Senhor, por que mandou chamar logo a esposa, os filhos, sendo que eles não tinham nada a ver com a história? Sendo que quem trabalha com os pais deles. A diferença ali é porque se mandasse matar só os homens, no automático, os filhos e a esposa iam ficar revoltados e ia gastar gente tramar outra coisa para tentar tirar Daniel ou qualquer outra coisa, alguma maldade com ele. É por isso que ele já pegou toda a meada ali, porque se matasse o pai, teria que levar a família toda. Então já pegou a família toda para não ter mais nenhum erro, nenhuma crença que atrapalhasse o Deus Todo-Poderoso. E que quando eles chegaram na boca dos leões, eles foram esmagados pelos leões. E não chegou nem a chegar no fundo da boca dos leões. Mas na porta, desde já, eles foram devorados pelos leões ali. Da mesma forma, é nós, hoje em dia, que nós devemos orar e clamar a Deus. Porque nós sabemos que o inferno existe, que o céu também existe. O caminho é estreito. Estamos buscando o Deus Todo-Poderoso, sim. Estamos passando por estreito? Estamos. Mas a recompensa é a coroa lá na glória. Aonde a igreja do Senhor nós queremos morar. E nós não estamos fazendo aqui, igreja, orando e clamando ao Todo-Poderoso Senhor, que seja comigo, com a minha família. Porque eu não quero ver Deus ser lançado no fogo do inferno. Mas eu quero olhar para o alto, que é o Senhor, que me cura, que me salva, que me liberta, que me monta. É Ele que quer te montar, te capacidade de levantar todas as manhãs e dizer, meu filho, ei, minha filha, eu estou com você. Não preocupa não, assim como eu fui na vida de Daniel no passado, eu sou o mesmo Deus hoje. E Ele diz para mim e para você que Ele é o nosso Pai, que Ele cuida de cada um de nós, que Ele zela pela sua família, pela comunidade evangélica CBA, por todas as nossas igrejas, qualquer prato de igreja. Ele zela por cada um que é verdadeiro como Ele. Por que as pessoas olham para você muitas das vezes e perguntam a si mesma: por que essa irmã anda sorrindo? Por que essa irmã anda firme na igreja? Porque tem joelho no chão. Porque nós temos clamado o Todo-Poderoso. Ninguém está vendo você orar. Mas só que o Todo-Poderoso está te vendo. E está protegendo a sua família, protegendo os seus. Assim como Ele protegeu a Daniel na cova dos leões, Ele está protegendo a tua família, está protegendo você, se cair na cilada do inimigo. E Deus, Ele vai nos revestir na armadura dele. Quando a gente clamar por Ele e dizer: eis-me aqui, Senhor. Quero ser como servo de Daniel, te servir. Quero orar, quero falar contigo. E Ele vai ouvir o teu clamor. Porque se você pedir do todo teu coração algo, Deus Ele vai realizar. Se você quer ser curado, Ele vai curar. Ele vai achar jeito para você se converter a Ele. E não porque muitas das vezes não, Senhor, eu queria tanto que fosse dessa maneira, mas você está fazendo tudo errado. Não é errado, não, igreja. Ele está fazendo do jeito dele, da maneira dele. A gente é que acha que está errado. E Ele mostrou para todos ali que o tempo todo Ele estava com Daniel. E o tempo todo Ele está com você e comigo, em nome de Jesus. E nessa noite eu quero
Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Pelas oportunidades que Ele tem dado para mim, para a igreja do Senhor.